vivo, conversando com a gente de Cosmópolis, né, chefe? Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Farol. Um grande abraço e obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui no teu programa. É muito bom. Tá maravilhoso. O chefe estava com saudade das suas dicas e eu queria, inicialmente, né, que você nos contasse desse seu empreendimento. Eu sei que teremos uma promoção aí nos próximos dias também, um evento muito bacana. Então, vamos começar com a sua localização para quem ainda não sabe onde está o chefe. Bom, então eu trago novidades, né? Algumas novidades hoje nessa live. A primeira é que estamos com um novo espaço aqui em Cosmópolis. Aqui do lado de Limeira, um espaço gastronômico, todo rodeado, como vocês podem ver, pela natureza. E aí eu faço um convite para todos os limeirenses e todas as cidades ao redor que venham conhecer esse novo espaço gastronômico, aonde a natureza, a gastronomia, a música é levada muito a sério e a gente cuida com cada detalhe. Opa, tivemos um probleminha. Para vocês Vamos. conhecerem Umbrella Cosmópolis, no interior, fica fora da cidade, é um restaurante rural e que é muito legal, o meu espaço é muito bacana. Nós Faço um estamos, convite para vocês. nós estamos acompanhando Domingo as. agora... Ah. Oi, desculpa, pode falar, Roberto. Nós estamos acompanhando, só para contextualizar aqui, nós estamos acompanhando imagens que estão no As Instagram imagens, do Umbrella, né? bacana. Maravilha. É. Outra novidade, Roberto, que eu trago é domingo agora, dia 28, nós vamos ter um curso de introdução ao mundo dos vinhos. É bem legal, porque assim, não é só falar sobre vinho e degustar vinho. Serão 5 tipos de vinhos: espumante, branco, rosé, tinto e de colheita tardia, o famoso sobremesa. Cada um será harmonizado com um prato diferente. Mas não é só isso. Primeiro a gente tem uma aula sobre o palato. Então eu explico um pouco. Eu sou professor de gastronomia, sou chefe de cozinha, sou sommelier. Então eu juntei tudo isso num pacote só e fiz uma aula que primeiro eu faço uma aula sobre o palato, para que as pessoas entendam, quando forem experimentar o vinho e a uva específica, ou quando forem experimentar o prato, que entendam o que eles têm que buscar nessas referências. Então, a gente aprende um pouco sobre o palato, vai lá na uva, no vinho, e começa a identificar: olha, isso aqui é acidez, olha, isso aqui é dulçor, e por aí vai. Ah, isso aqui é um tanino, né? Tudo isso, junto e misturado, a gente traz para as comidas. Também percebe na comida, põe na boca, experimenta o sal, os temperos, a picância e tudo mais. Juntando a comida com o vinho, a gente cria novos sabores e aí a gente consegue entender um processo de harmonização. Então, o convite para você, nesse domingo, dia 28, é ter uma aula de introdução ao mundo dos vinhos. Você não precisa ser um conhecedor, é bem didático, é bem simples a linguagem, para que a gente entenda na boca como degustar e harmonizar esses pratos. Você está super convidado, venha conhecer o espaço Umbrella Muito Cosmópolis e obrigado. venha fazer essa aula comigo. Olha, já estou anotando aqui, já estou mudando meus planos para esse final de semana, viu, chefe? Porque Já? deve ser interessantíssimo. Ainda sobre esse assunto, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na maioria das vezes, o conhecimento básico de harmonização de vinho e comidas fica muito naquele plano rasteiro, né? Por exemplo, uma massa com molho vermelho, um vinho tinto, um peixe com vinho branco e tal. Mas, assim, a pessoa compreender por que esse casamento dá certo, esse que é o grande segredo, né, chefe? É isso que eu vou tentar trazer com uma linguagem bem simples nesse próximo domingo, que é onde eu sinto a acidez, por que ela é importante, por que o amargor, em certos momentos, é importante. E todos esses elementos juntos e misturados vai dar um resultado de harmonização positiva ou não positiva. Então, isso a gente começa a aprender essa química, né, que a gastronomia é uma química.
E se a gente começar a entender isso, a gente começa a falar, olha, isso é muito bom, isso combina, isso não deu certo, não combinou, eu não gostei. Certo, Por aí certo. vai. Por exemplo, tem um filé que faz tempo que eu não provo. Quando eu era mais jovem, eu adorava esse prato, que é o steak ao poivre. É um Muito vinho bom. difícil de harmonizar, chefe? É um prato que... Olha, nesse caso, você tem que ficar, quando você tem o molho, né? Você tem que ficar muito atento ao molho. Como é um molho que tem são as pequenas pimentas verdes, né? Elas Exato. não são muito ardidas, tal. Mas você tem que ficar sempre atento assim. Com o que eu vou combinar? É só com a carne ou nesse caso o prato tem um Sim, molho? Como nesse sim. caso o prato tem um molho e ele predomina e é, ele tem uma potência, uma força, a gente tem que ficar atento a ele na hora de fazer a combinação do vinho. Uhum. Então, como é uma carne e um molho e tem a pimenta e tudo mais, é, nesse caso, a gente tem que trazer um vinho de um corpo médio mais para forte, para que entre, case, incorpore e faça a harmonização e faça esse terceiro sabor, né, a Bacana, apresentar. Isso, bacana. então, um Carmener, uma uva que poderia harmonizar com esse prato e trazer e mostrar um pouco mais dos sabores desse prato. Chefe, eu queria falar um pouquinho mais sobre o seu empreendimento, né? Até um tempo atrás o chefe estava aqui em Limeira, agora está em Cosmópolis. Por que essa escolha e quais são os ingredientes, assim, falando de comida, a gente tem que falar de ingredientes, né? O chefe já falou da exuberância aí da natureza, mas eu vejo que é um local especialmente montado, né? A gente percebe nos detalhes, eu vi aí na filmagem, se tudo correr bem, domingo estaria aí para conferir pessoalmente. É, o chefe tem inspiração, além de gastronômica, além do mundo dos vinhos, também de decoração, chefe? Olha, eu gosto muito. Esses pequenos detalhes, muito foi. Eu fiquei aqui cuidando pessoalmente dos pequenos detalhes. Eu sou muito detalhista, mas isso eu acho que é a experiência que eu quero trazer para o meu cliente, né? Para as pessoas que vêm passar aqui uma tarde comigo. Então, primeiro eu tenho um respeito muito grande com isso de cuidar e trazer essa hospitalidade para essa pessoa que escolheu estar aqui no Umbrella, passar uma tarde aqui com a gente. Então, eu passo isso para minha equipe sempre. Você tem que querer estar aqui, você tem que gostar do que faz, porque o resultado do seu trabalho é essa hospitalidade de acolher. Por isso que o Umbrella é um guarda-chuvinha, é aonde a gente se protege, aonde a gente acolhe. Esse é o sentido do Umbrella. A hospitalidade vem. E os detalhes da decoração fazem parte, porque eu acho que a experiência do cliente é como um todo, né? Não é só o comer, o restaurar. Falando nisso, restaurar vem de restauração, né? Vem lá da origem do hospital, hospitalidade, hospital. Então você ia para o hospital para se recuperar. A hospitalidade é uma forma de criar um espaço, um ambiente onde você se recupere. Mas é só do estômago? Eu só venho aqui para comer? Não. Aqui é tudo pensado para que você venha e tenha uma experiência tanto mental, como a gente está olha aqui, o, o Setembro Amarelo, né, Certo. a ação, nós precisamos cuidar muito da nossa mente atualmente, né? Após pandemia, a gente está numa fase de ter cuidados muito mental. E também eu incluo a questão espiritual. Então, aqui é um lugar muito tranquilo, rodeado de natureza, e é um conjunto. É boa música, boa gastronomia, uma natureza, aonde você pode descansar, aonde você pode trocar, conhecer pessoas novas. Então, essa hospitalidade é toda pensada e cuidada, Sim. não só na comida, mas num todo. Meu filho se inspirou, ele morou fora durante 3 anos, ele se inspirou no pai para
ter mais aplicação na culinária, né? Então hoje ele cozinha e tal, faz o básico e tal. Mas sabe que uma das coisas que eu estou tentando corrigir no meu filho, eu não sei se isso é uma característica dos mais jovens, ali na faixa dos 30 e poucos anos, ele está sempre apressado, chefe, sempre apressado. Inclusive para jantar, inclusive para almoçar, inclusive para cozinhar, cozinha no fogo alto, eu vivo ao fogo baixo e tal, tal. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa só senta para comer e se alimentar, uma que não vai perceber os sabores do alimento como deveria. Depois dificulta a digestão. Enfim, existem muitos fatores que recomendam que a pessoa coma com calma, com tranquilidade, com equilíbrio na escolha dos ingredientes que vai colocar no seu prato. Agora, comer muito rápido demais é uma característica dos mais jovens, chefe? Eu acredito que é desse mundo moderno que a gente vive, né? Tudo está cada vez mais rápido, tudo é para amanhã, para ontem, né? A nossa cabeça sempre está no futuro, ou muito ansioso, ou no passado, muito reclamando do que a gente não fez, e a gente não para um pouco para sentir o presente, né? Eu acho que o grande presente que a gente pode dar para a gente mesmo é estar presente. Então, uma refeição traz muito isso, porque a questão que você me falou do tempo, né? Os jovens são muito ansiosos, a gastronomia ajuda muito, porque se você cozinha muito rápido, você deixa cru. Se você deixa passar muito tempo, você queima. Então, a gastronomia é uma grande sabedoria que fala, ó, tudo tem seu tempo. E isso mostra para a gente, nós temos que entender esse tempo das coisas, perceber, absorver e estar presente no dia a dia e sentindo as coisas. Eu digo que eu tive uma aula lá em Piracicaba, quando eu fiz publicidade, com um professor, era sábado de manhã a aula, e era uma aula que ninguém ia porque era sábado de manhã. Por quê? Porque todo mundo ia para o boteco, em frente à faculdade. Aí o professor, nada, burro, pensou o seguinte: se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Ele foi até o boteco e começou a fazer as aulas lá no boteco. Foram as aulas melhores e mais concorridas daquele curso. E ele falava sobre filosofia. E uma das aulas que eu não esqueço nunca, ele ensinou a gente a como a gente tomava café lá, antes de tomar cervejinha, né? Então a gente tomava o café. Então, a como pegar numa xícara, a sentir o tato, o aroma do café, o palato, as pessoas que estavam ao redor. Então, estar presente é estar com os sentidos atentos, é perceber o mundo, é audição, visão, olfato, palato, tato, tudo isso junto e misturado, percebendo o nosso entorno. Então, a gastronomia é muito rica para ensinar a gente que tudo tem seu tempo. Inclusive o ambiente, né? O ambiente ele favorece toda essa preparação, né? Hoje em dia se fala muito de network, né? Por que não ter um network num restaurante, né, chefe? Num belo restaurante, num lugar como esse também, fazer encontros de negócios também. Esses dias eu participei de um evento belíssimo, capitaneado pelo empresário Rodrigo Roberto. Reuniu vários empresários, mas assim, era network e comida. Churrasco, Uhum. mini pizza, chopp, um negócio inusitado, mas que deu muito certo, viu, chefe? Mas, Roberto, você percebe que a mesa é um lugar onde a gente, desde a nossa evolução, a mesa é um lugar onde a gente troca, né? Ou é a família, são os amigos, ou a gente comemora, sempre está ligado aos alimentos, né? Os alimentos sempre estiveram presentes nessa socialização do ser humano. Então, o comer, o ato de comer, de se reunir, é muito importante para essa troca. E por que não, né, nesse meio empresarial? Eu atendo muitas empresas também, a gente faz aqui em torno de Limeira e ao redor, a gente atende muitas empresas fazendo servindo isso, né? E ó, a última empresa que me chamou para fazer um almoço para uns gringos, eu falei assim, eu posso colocar algo a mais? Eu posso contar a história que está por trás da comida mineira?
Eu posso contar a história que traz por trás da comida baiana, a influência da África, o que é o Brasil, por que esse Brasil está no nosso palato. Aí o feedback depois dos diretores me falaram assim: agora os gringos ligam para cá e falam assim, qual que vai ser a aula de hoje? Eu quero, antes de falar de negócio, eles falam, eu quero saber qual que é a aula de hoje, o que que eu vou aprender sobre o Brasil. Então nós somos muito ricos, né, como país, de sabores, de cores, de opções, e a gente é muito criativo, né? Então a gente tem que passar isso para o nosso trabalho, para a nossa gastronomia. Perfeito, perfeito. Bom, vamos falar mais da localização do Umbrella. Claro, se a gente colocar no Google Maps assim, escreve Umbrella lá que acha facinho, chefe? Sim, no Google Maps, Umbrella, eles traz você até aqui. Ótimo, ótimo. É o que eu vou Mas fazer fica domingo. perto, fica a estrada entre Limeira a Cosmópolis. Antes de chegar em Cosmópolis, você vai entrar num bairro que se chama Nova Campinas, anda numa estrada de terra 2 quilômetros, mas a estrada é super bem, super tranquila, e pelo Google Maps ou pelo Waze você chega aqui. Perfeito, perfeito. Ô, Roberto, eu queria contar mais uma novidade, posso? Poxa, por favor. Eu, com muita honra, fui convidado a participar de um projeto muito lindo que se chama Disruptivos Culturais. Opa, E ele traz um presente maravilhoso. Ele é direcionado para os músicos e para todos os artistas, em geral, plásticos, cênicos e tudo mais. E como eu tenho uma experiência de mais de 30 anos trabalhando com música, com os músicos e descobrindo novos talentos, sim. eles me fizeram esse convite, a Inovate e o Instituto Arto se juntaram. Já lá na COP 30 agora, nós vamos ter uma oca na parte... serão 3 espaços grandes, né? O espaço Blue, que é o espaço onde tem os presidentes e suas comitivas e tudo mais. Vai ter o espaço Green, que vai ser onde tem os secretários de meio ambiente discutindo e fazendo negociações. E tem o espaço Free Zone, que vai ser onde a cultura e a arte vai ser colocada e a parte social vai ser colocada, a gastronomia e tudo mais. E nós vamos ter uma oca lá dentro, um palco, e nós vamos, nesse projeto dos disruptivos culturais, vamos levar 10 artistas, Opa, sendo eles músicos ou outros tipos de artistas, para se apresentarem no maior palco do planeta, que será a COP30 agora em novembro. nossa, que Então, beleza. quem for músico, ou quem for ligado às artes, ou quem conhecer alguém, né, depois passa o link dessa mensagem para que a pessoa encontre lá todos os dados de como preencher, como participar desse projeto e quem sabe nos encontrarmos na COP30 agora em novembro com o seu trabalho artístico lá. Que notícia belíssima, chefe. Parabéns, Boa, né? parabéns. Nossa, olha, que novidade aqui em primeira mão, aqui no nosso Farol. Bacana. Parabéns mais uma vez, viu? Isso é muito bom. De primeira mão tô trazendo para você isso. Muito bom, muito bom. Hoje à noite vai ter uma live às 7h30 da noite. O Inovate, o link, mas depois eu posso mandar para você, ou Claro. quem quiser entra nas minhas redes sociais, Umbrella, underline, gastronomia, underline, eventos. Lá vão ter os links para indicar para esse projeto ligado à COP30, e não só isso, também a fazer a gestão do trabalho do artista. Ele vai somar com uma inteligência artificial maravilhosa que se chama Cristal, e ela vai ajudar esse profissional a fazer a gestão da empresa do trabalho dele para o mercado. Poxa, que bacana, que bacana. Quer dizer, além de muito legal. Né, uma iniciativa belíssima que vai auxiliar ainda, né? Isso que é Sim. Isso que é o charme, né? Vai auxiliar ainda. Isso é a ideia de trazer à luz esses Sim. grandes talentos que nós temos na MPB, nós temos na arte, e às vezes a gente não consegue ver, né? E essa inteligência artificial, a Cristal, junto com a Inovate, com o Instituto Arto, e os parceiros, né? Eu sou um dos parceiros, nós estamos buscando essa janela
para trazer à luz a esses talentos brasileiros que merecem muito, né, serem mostrados. Já que estamos nesse assunto, eu vou lhe contar algo para te dar água na boca também. Diga lá. Durante o aniversário da Márcia, semana passada, nosso aniversário de casamento, nós saímos durante uma semana. E um dos destinos prediletos dela é Paraty. E lá em Paraty existe um café. Chama-se Café Margarida. E é um restaurante maravilhoso também e tal. E, inclusive, eu vou pedir aqui para o Patrick para colocar um dos pratos, né? Que ela adora, sempre quando vai lá, ela degusta. Linda! Que é um ossobuco. É um ossobuco com molho, com uma redução e com um risoto de açafrão. Um risoto de açafrão. Ela adora. Veja lá no meio do prato, tá lá o osso do ossobuco, né? Mas o fato é o seguinte. Nesse restaurante Margarida, sempre que nós vamos lá, chefe, tem um sujeito já veteraninho e ele só toca músicas da MPB, da Bossa Nova, que inspiram muito o Rio de Janeiro. E olha, eu vou lhe contar, música e gastronomia não tem algo que combine mais, principalmente boa música, viu, chefe? Uhum. Né? E olha, corre o risco de eu conhecer esse músico, porque eu tenho, do meu time de São Paulo, eu tenho alguns que foram morar em Paraty e trabalham lá. Então pode que até eu conhecer esse músico aí. Então domingo... Mas é isso que você falou, a MPB é rica, né? Domingo eu vou te mostrar, porque eu tenho filmado isso, inclusive esse músico aí, e eu vou lhe mostrar então. Que hora que nós temos que chegar aí domingo, chefe? Dá a dica pra gente aí. Então, domingo o curso, nós estamos abertos com o almoço. O almoço abre ao meio-dia. Tá. É importante dizer que a gente trabalha com reservas. Perfeito. Até para dar um atendimento diferenciado para o nosso público. Claro. O almoço vai do meio-dia até as 4. E a partir das 4 a gente começa o curso de vinhos, Introdução ao Mundo dos Vinhos. Perfeito. Aí você já vem para almoçar e já fica para o curso. Perfeito, perfeito. Barba e cabelo, como a gente falava antigamente, né? Vamos fazer barba tudo. E cabelo. Tá bom, chefe, que gentileza muito grande da sua parte nos atender. Estamos sempre juntos. E domingo eu quero fazer umas filmagens aí. Eu vou com a Márcia, vou levar o equipamento dela também, para ela falar. Ela adora filmar, principalmente onde tem flores, onde tem natureza. Aí a Márcia se sente muito em casa, viu? Ela vai adorar, tenho certeza disso, viu, chefe? Eu acho que vocês vão gostar muito. É um espaço muito pensado para trazer esse equilíbrio e essa troca. Perfeito. Então, para a gente encerrar, nesse domingo, então, um evento gastronômico, conhecendo, harmonizando vinhos e pratos no restaurante Umbrella, lá em Cosmópolis. Digite aí no seu Google, você acha fácil o endereço, mais fácil ainda é fazer conexão. E lembrando, né, reserve logo a sua entrada no restaurante para que você consiga um lugar nesse ambiente muito, muito especial. Chefe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Quem quiser conhecer a gente é só ir lá no Instagram, Umbrella_Gastronomia_Eventos. E aí conhece um pouco do espaço e da gastronomia que tem aqui. E venham conhecer, por favor. Um grande abraço. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado e até domingo. Até.